Olá, mulheres que brilham, família que nos acompanham. Estamos aqui com a Maria Flores, ela que é editora do nosso livro, volume 2. Eu quero falar um pouquinho sobre bastidor. Primeiro, quero te agradecer pela parceria, te parabenizar pelo trabalho incrível. Como está sendo para você contribuir com essa obra, que está idealizando não só o livro, mas um filme, com lançamento em Paris, aqui no Brasil. Estou muito feliz. As histórias são incríveis. Cada história que a gente está ali editando, olhando, traz uma mensagem muito importante. Para mim, é algo surreal estar participando de um livro-filme. É a primeira vez? A primeira vez. Olha que incrível. E como surgiu esse propósito na sua vida? Quanto tempo na área de editora, literatura? Eu sou professora formada em letras há 25 anos. Mas na área de edição de livros há 4 anos. Comecei com a escrita do meu livro. Durante a escrita do meu livro, eu passei por uma cura e eu entendi qual era o meu propósito. Eu comecei a ajudar pessoas a fazer as escritas dos seus livros. Olha que incrível, mas conta mais sobre isso. Como foi essa cura? Quando que a ficha caiu e você determinou e entendeu que esse era o caminho? Quando eu estava escrevendo o meu livro, eu descobri minha verdadeira identidade. Quem eu era, Maria Flores, por que eu estava aqui. Porque durante o processo da minha vida eu passei por várias dificuldades de saúde. E eu entendia que não fazia parte. Será que eu fiz algo? Será que eu estou sendo castigada? E quando eu fui para a escrita, buscando algo, entendendo, escrevendo, eu entendi que sim, eu sou filha amada do Pai. E que eu tinha uma verdadeira identidade, e que eu era muito especial. E aí, o que aconteceu? Eu entendi o poder que a escrita tem. Quando eu estava com o meu primeiro livro, eu lancei, estava muito feliz. Durante o processo do segundo livro, eu descobri um laudo, um diagnóstico, que eu tinha apenas 3 meses ali, estava com problemas de saúde. Eu fiquei muito desesperada. Menina. Então eu comecei a buscar, a orar, a buscar informações, e eu entendi nessa escrita. Então eu comecei todos os dias a agradecer pela minha saúde, por tudo que eu estava vivendo, e nesse processo eu descobri um método de como fazer o valor da escrita nas nossas vidas. Eu desenvolvi ali um método chamado PDF, que é Poder da Escrita. Então eu agradecia todos os dias, obrigado por mais um dia, e tive essa cura. Quando eu fui fazer o exame, foi diagnosticado ali que tinha sido curado. E hoje eu estou aqui, não era para eu estar aqui. Gente! Estou aqui para contar. Então eu descobri que escrita é um propósito na minha vida. Então eu comecei a ajudar todas as pessoas a escrever a sua história. Porque faz essa transformação. Traz essa transformação à tona. Incrível! Parabéns! E você imaginava que esse novo propósito, em pouco tempo, daria origem num filme que vai ser visto por 5 milhões de pessoas? Você iria para Paris lançar livro lá, a sua história lá? Nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, eu nunca me imaginei fora, na Europa, fazendo esse lançamento lá junto com vocês. Incrível. E para finalizar, eu quero que você fale, olhando para quem nos assiste, qual é a dica que você dá, o conselho, para quem está enfrentando alguma dificuldade e deseja ir para o próximo nível? Eu sempre falo que nós temos que viver sempre o hoje. Por quê? Todos os dias, ao levantar, nós recebemos de presente 24 horas. Cabe a você, se você vai desfrutar cada segundo da sua vida ou se você vai ficar só na observação. Então eu quero que você viva o hoje intensamente, porque amanhã vai ser um novo hoje. Que você faça essa transformação. Escreva, deixe o seu legado para transformar muitas vidas. E é isso. E caso você queira escrever sua história, ser protagonista também, fale com ela. Quais são as redes sociais? Eu sou Maria Flores, a minha rede social, Poder da Escrita Editora. O primeiro passo é você acreditar em você. E você ter muito claro o que é que você quer para a tua vida. O ambiente, ele transforma sim. Mas a gente precisa desejar isso. E sempre acreditar que é possível transformar, de que é possível, aquela situação vai passar.
Não deixe que nada te atrapalhe. Evite esses pensamentos, né, sabotadores, porque eu falo que a nossa mente nos sabota o tempo todo, porque a minha me sabotou. Aí você vai fazer o melhor que você pode, né? Eu não quero ser mais o mesmo, né? Não quero fazer como as outras pessoas faziam, independente de julgar ou não, mas assim, se eu posso fazer melhor, né, eu vou fazer a minha parte. E é uma jornada de autoconhecimento, de estudos eterna, uma busca eterna de cura mesmo. Quando você está pronta, aparece um novo degrau para que você se cure um pouco mais. E aparece um novo, e assim você vai evoluindo, dando saltos quânticos. E deixa o passado no lugar que ele deve estar. E consegue caminhar. Você consegue olhar para frente e falar, não, agora eu consigo chegar aos meus objetivos. Porque enquanto você está preso ao passado, você até consegue ter objetivos, mas você não consegue chegar até eles. As correntes te impedem. A partir de agora, você acompanha o documentário volume 2, Mulheres que Brilham, do Anonimato aos Holofotes, que foi idealizado pelo Instituto Lilian Bonfim, no qual eu sou fundadora. E eu começo com uma pergunta para você que nos acompanha. Qual é a sua dor? O que te bloqueia? O que te impede de viver o extraordinário? Atualmente, você vive a vida dos seus sonhos? Aquilo que você imagina? Aquilo que você deseja? Quando você olha para dentro de si, você se reconhece? Você reconhece quem é você? Quais são seus superpoderes? Quais são os recursos que você carrega dentro do coração, dentro da mente? Pois eu tenho um comunicado para ti. Não importa o que você esteja vivendo, de onde você veio, o que você enfrentou, nada é maior do que a luz que existe dentro de você. Eu quero te apresentar agora mulheres reais, mulheres que saíram do zero, sofreram abandono, rejeição, humilhações terríveis, bullying, tiveram uma vida marcada pela morte de familiares, por abusos, mulheres que passaram fome, que saíram de um estado de escassez e tiveram coragem de entender que elas são protagonistas das próprias vidas e decidiram fazer a diferença, porque vencer é questão de decisão. Então sejam bem-vindos e acompanhem a partir de agora a trajetória de mulheres que brilham, que saíram do total e absoluto zero, do anonimato, do fracasso, da vergonha e da humilhação, e hoje são protagonistas e brilham nos holofotes de suas próprias vidas. Meu nome é Simone Brito, tenho 49 anos, sou de Itapetininga. Eu não conheci basicamente meu pai. Meu pai nunca esteve presente na minha vida e nem na vida das minhas irmãs. Cada vez que nascia uma menina, o meu pai abandonava a minha mãe no hospital. E o único menino que nasceu, ele morreu com um problema congênito, né, herdado dele. Então foi muito difícil
para minha mãe, na época, cada menina que nascia, ela tinha que ir embora para o interior, né? E estar com essa criança ali sem apoio. Quando eu nasci, aconteceu a mesma coisa. Eles acabaram voltando, mas quando eu completei 6 meses de idade, houve a separação e a minha mãe precisou deixar as 4 filhas com a minha avó para ela poder trabalhar em São Paulo e poder sustentar. E eu me lembro que eu trocava o meu lanche para me sentir aceita. Então, eu dava o meu lanche para as meninas para eu me sentir pertencente àquele grupinho. Quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe voltou para o interior. E um pouco tempo depois eu sofri o primeiro abuso. E foi difícil porque era alguém próximo da família. E eu não poderia dizer nada para ninguém para não estragar o casamento. Eu me senti perdida, eu não me senti apoiada. E eu ouvi que a culpa era minha. A roupa, talvez a forma como eu me expressei. E eu guardei isso por muito tempo. A culpa era minha. Aí aos 15 anos eu comecei a namorar com o pai dos meus filhos. E eu tive alguns problemas de saúde e precisei ir no ginecologista. E eu não tive o apoio para ir no ginecologista da minha mãe. E mais uma vez o abuso aconteceu. Então, mais uma vez eu me senti culpada. Então esse foi um momento difícil. A minha infância foi difícil por conta disso. Eu não tive a possibilidade de contato com o meu pai. Eu sempre fui a filha da avó, a filha do vô. As minhas irmãs nunca foram aquelas irmãs presentes. Eu me sentia isolada. Sou Valdeni Silva dos Santos, eu tenho 56 anos, eu nasci em Coribe, Bahia. Eu sou segunda filha de um casamento. Os pais casaram, o pai já trazendo 5 filhos de um outro casamento, que ele ficou viúvo, e casou com minha mãe, e eu sou a segunda. E a questão que mais hoje, para mim, foram várias questões, mas o que mais pesa ainda é que eu ainda busco, né, terapias, eu ainda busco limpar, ressignificar ainda, foi o bullying. Com 5, 6 anos eu percebia, né, um certo preconceito das crianças que moravam em torno de nós. Mas aí, a partir daí, a gente começa a observar que tinha essa dificuldade, né, em relação à cor, em relação à forma, né, de a gente se vestir, em relação à mesma humildade nossa, que a gente era, assim, digamos, pessoas que moram no Nordeste, que não são muito bem sucedidos, né, ainda vivendo de uma seca, meu pai com 2 famílias praticamente, não tinha os filhos os adolescentes e tinha nós pequenos ainda, e a gente observava isso, que tinha essa dificuldade. Só que como criança a gente não dá muita importância, vai ser criança. Mas na fase escolar pesou muito, porque teve vezes de eu não conseguir nem conversar com a professora. Porque não era o bullying só dos coleguinhas, né? Vinha da parte dos professores também. Onde a gente parte, né, do princípio de que pessoas estão ali na frente, né, de um trabalho desse, lidando com crianças, né, estariam preparadas para lidar com todas as situações. Mas hoje eu sei que são humanos, né, e cada um tem seus desafios, suas questões para resolver. Mas a criança, ela sofre, por mais que ela não fale, né, que ela às vezes ela dá um jeitinho de estar lá brincando, de sair daquela situação, mas ela está sentindo tudo aquilo. Uma das vezes eu queria ir ao banheiro, estava com 7 anos, eu queria ir ao banheiro e eu tentei falar com a professora, mas não conseguia, porque ela já tinha colocado várias vezes ali que quem abrir a boca vai ficar de castigo. E o castigo daquela época colocava a gente de joelho na frente do quadro, da lousa, né, quadro negro, colocava de joelho com os braços abertos
o tempo que ela quisesse. Ali a gente não sabia, alguns ficavam 10, ficavam 15, né? Eu só sei que estava chegando a hora do finalizar a aula e eu não consegui e eu fiz xixi. E quando eu senti o xixi escorrendo, eu queria sumir daquela sala. Eu queria desaparecer como nos contos de fada, uma varinha mágica, um peripimpim, alguma coisa assim, e literalmente desaparecer. Parecia que eu era uma formiguinha e todas aquelas pessoas em volta eram dinossauros enormes ali, tudo, olhando para mim, as crianças, e começaram a falar e chamar a professora e rirem. E a professora chegou, pegou pela orelha e falou assim: eu já não falei que vocês têm que falar quando quer ir no banheiro? Ela tinha falado que não podia abrir a boca. E eu não consegui nem falar, nem verbalizar nada, né? E aí fui chorando, e ela puxou pela orelha e me levou até o banheiro pra me limpar, né? Porque eu tinha escorrido todo o molhador da roupa e já estava incomodando. As crianças também começaram a falar que estava com cheiro, estava fedido, xixi e tal. E eu queria sumir daquele local ali. Eu sou Leide Teixeira, tenho 45 anos. Eu nasci na Bahia. Vim pra cá desde criança, não vou falar pequena, né? Mas vim pra cá desde criança. Hoje eu moro no Tatuapé, em São Paulo. Minha mãe é a minha maior referência, porque com todas as dificuldades, tem acesso à educação, teve os 4 filhos e sem dinheiro, da roça, conseguiu, por exemplo, me formar. Nós morávamos na Bahia e meus pais, como muitas pessoas antigamente, vinham para São Paulo para tentar a vida. Meu pai veio primeiro e depois de alguns meses nós viemos também, ele mandou buscar. E aí a gente, lembrei agora até do Cortiço de Aloysio Azevedo, que lembra muito, eu acho que é a minha história, né? Então, como a minha mãe, quando casou com meu pai, ela era praticamente criança, ela tinha 13 anos, os irmãos do meu pai se tornaram irmãos da minha mãe também. Então, sempre todo mundo muito unido. E viemos para São Paulo, para casa de amigos, né, dos meus pais. Morávamos numa comunidade, que antigamente chamava de favela, num barraco de madeira, nem banheiro a gente tinha. A minha história me emociona muito, né? Mas eu não mudaria nada da minha história. Da fome, do racismo, né? E ser mulher preta, vindo da Bahia, tudo isso tem um impacto grande. E depois meus tios vieram também. E morávamos todos juntos no barraco, todos, num único cômodo, né? Muitas vezes faltava comida em casa. Eu costumo falar que minha mãe era pessoa tão incrível que faltava comida e não faltava afeto. Ela até contava histórias pra gente de que se um dia ela ficasse rica, como que seria. Dava até briga entre meus tios. Tinha um que falava: caramba, o meu irmão fulano de tal vai lá só pegar o dinheiro e eu tenho que trabalhar. Eles até brigavam com a minha mãe sonhando, né? Então, é muito rico a minha história. E muitas vezes os vizinhos davam um prato de comida pra gente. Outras vezes a gente ia pra feira e a gente catava os restos que caíam da banca, né? Eu sou Ana Quintanilha, 57 anos, sou de Taboão da Serra, São Paulo. Eu lembro de mais ou menos uns 10 anos de idade, eu indo trabalhar com a minha mãe. Minha mãe sempre foi doméstica, né? Eu sou a terceira filha de 5 irmãos, então eu sou a terceira. E eu acompanhei muito minha mãe no trabalho. E uma memória muito marcante minha, gente, é o cheiro do bife
que era fritado na casa dessa patroa da minha mãe. Eu lembro até hoje, me marcou muito, porque era o da minha mãe que tinha que ser dividido para que eu pudesse comer com ela. E às vezes a minha mãe nem comia. Eu levei muito tempo isso comigo, porque foram várias vezes que isso aconteceu, não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes. E ela às vezes chorava porque não podia, né, mexer nas coisas da patroa, e eu tinha vontade. E criança, muitas vezes, andava pelo ambiente da casa, ela ia me buscar, então ela acabava levando bronca, porque eu estava fazendo, né, arte, né, de criança, não tinha ideia o que eu fazia, o que era certo, o que era errado ali naquele ambiente, mas eu acabava fazendo. Então isso é uma coisa que me marcou muito na minha infância, porque hoje a minha mãe é falecida, ela faleceu agora em fevereiro, né, dia 11 de fevereiro agora de 2024, então isso me marca muito, a luta que ela teve para criar os 5 filhos, e deixar de comer para o seu filho comer. Então isso é uma coisa que me marca muito. E até hoje, quando eu sinto um cheiro assim de bife que chega a ser semelhante ao da casa dessa patroa da minha mãe, isso me emociona até hoje. Meu nome é Márcia Zucoloto, tenho 48 anos, sou de São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos, casada com o Márcio, meu companheiro de vida e de jornada. É uma memória muito presente que tem em mim, porque é uma memória que eu venho me curando. Então, desde que eu tinha 9 anos, sou uma criança aí de alma muito rebelde, muito uma alma que busca. Então eu tenho isso vivo dentro de mim desde criança, sempre querendo algo mais. E esse algo mais me tornou uma criança birrenta. Minha mãe me batia. Ai, não pode fazer isso é feio. Não sei. E aí eu fui me fechando na timidez. Muito tímida e por conta de tudo isso. Por conta dessa alma rebelde que queria mais. E veio a timidez, veio a minha mãe me batendo, e com 9 anos minha mãe me colocou para trabalhar como na casa de uma amiga. Primeiro fui na casa de uma vizinha para cuidar, ajudar a cuidar da filha, e desde os 9 anos então eu não parei de trabalhar. Só que com 9 anos eu queria brincar, eu era apenas uma criança, então isso machuca muito uma criança. Você querer brincar e ter que trabalhar. E então isso foi muito marcante. Então, quando você se deparar com uma mulher de sucesso, com uma empreendedora de sucesso, saiba que existe a fortaleza, existe a vitória, existe o glamour. Mas por trás existem muitas marcas. Porque quem enxerga a casca, quem enxerga o exterior, não imagina tudo que essa mulher teve que vencer. Quantas dores, quantas marcas ela teve que superar. Quantas noites ela sangrou e teve que aguardar aquela ferida cicatrizar. Mas sabe o mais lindo disso tudo? É que elas entenderam que é na dor que nasce o propósito. Que na sua dor, na sua aflição, se esconde um poderoso remédio que pode sim ser um antídoto, que não só vai curar a sua vida e te levar a viver o que você nunca sonhou viver, mas pode também transformar a vida de outras pessoas, curar outras pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo que você. Esse é o meu superpoder, este é o seu superpoder. Eu quero te convidar nesse momento a despertar para o seu potencial máximo, sair da zona de conforto, sair do papel de vítima, do papel de quem só reclama, do papel do coitadinho, da coitadinha, e entender que você é o único capaz de mudar a sua trajetória, de viver o que a sua família nunca viveu. Você pode mudar toda uma geração, e não só da sua família, mas de toda uma geração.
Aos 18 eu me casei. Uma pessoa difícil, de comportamento difícil, mas que ao longo do tempo eu percebi que era agressivo verbalmente. Então começaram as agressões verbais, e isso me machucava muito, porque a Simone era gordinha. Então tinha a questão que me ofendia com relação à minha aparência. Você é gorda mesmo, você não é capaz, você não consegue. Eu tinha dificuldade em passar em concurso público. E eu ouvia muito assim: você vai fazer um concurso de novo, mas você não é capaz de passar. Você é burra mesmo. E durante muitos anos eu me senti burra, incapaz. E ao longo do tempo eu desenvolvi a fibromialgia. E aí a gente entende, estudando um pouquinho depois, que já é por conta de todos os gatilhos que a gente sofreu na infância. Todas essas dores e essas cicatrizes. A fibromialgia, ela me debilitou. Vieram as crises depressivas. Eu tive crises onde eu fiquei 10 dias sem tomar banho. Eu não escovava o meu dente porque doía. Eu não penteava o meu cabelo porque doía. E a pessoa que mais me apoiou foi meu marido. A pessoa que nunca desistiu de mim. E eu me emociono quando eu falo dele, porque a pessoa que mais acreditou e acredita em mim. A pessoa que nunca ligou pro temperamento da Simone, que sempre foi mais nervosa, mais brava. Que olhou pra mim como eu era, que me aceitou realmente como eu era, que me deu a mão. E ele nunca soltou da minha mão. Foram 3 tentativas de suicídio. E ele me apoiou em todos os momentos. Quando eu falo dele, eu choro. É mais fácil chorar pelo agradecimento, pela gratidão que eu tenho a ele, do que pelas minhas cicatrizes. Porque graças a Deus eu consegui ressignificar cada uma delas, para me tornar a terapeuta que sou hoje, a psicanalista que sou hoje. Então quando eu falo dele, é uma emoção diferenciada, porque é uma gratidão que eu não tenho como retribuir. O que ele faz e o que ele fez por mim, poucos maridos fazem, e eu sei disso porque na terapia, 99% das mulheres que chegam até mim não tem esse apoio, nem o familiar e muito menos do parceiro. Então, se eu sou quem eu sou hoje, eu devo primeiramente a Deus e a essa pessoa que nunca me abandonou, e eu costumo dizer que ele é meu arquétipo visionário, e que ele fala assim: eu acredito em você e vai pra frente, porque você é uma profissional maravilhosa. Todas as tentativas de suicídio, ele nunca me julgou, como a grande maioria das pessoas e até mesmo família. Ele só me abraçava, me acolhia e me dizia que tudo ia passar. E eu tive que acreditar nele para eu estar aqui hoje. Em 2010, uma pessoa me fez uma oração e ela disse para mim: Deus sabe de todas as suas dores, dos seus sofrimentos, de cada uma das suas lágrimas. E foi forte, porque a pessoa falou assim para mim: Deus manda dizer para você que a obra que Ele está preparando para você é tão grande que as pessoas vão te aplaudir em pé. E eu imaginava assim: mas quem é que vai aplaudir uma professora? Eu ficava imaginando. Não faz sentido essa frase. E há pouco tempo eu fui entender o motivo dessa frase. Eu fui fazer uma
uma palestra da Semana Cipate, onde tinham 200 alunos de técnico de segurança do trabalho. E quando eu acabei falando sobre depressão, eles me aplaudiram em pé. Naquele momento, eu já tinha feito eventos meus, com menos pessoas, mas naquele momento, eu olhei para cima e eu falei, Senhor, hoje eu entendo o propósito. E o propósito é esse, é contar a minha história. Quando as pessoas veem a Simone bem vestida em cima de um palco, falando bem, nem sempre foi assim. Eu ouvi muito na infância, cala a boca, fica quieta, fecha a boca. Quando eu decidi fazer o primeiro curso, buscando a minha cura, a minha transformação, eu não conseguia pegar um microfone para falar como tinha sido o curso para mim. A voz era trêmula, a voz não saía, eu suava frio. E hoje é diferente, porque eu precisei ressignificar tudo isso. Então hoje eu entendo que eu precisei passar por todas essas dores para estar preparada para ajudar as outras pessoas. Teve uma época que eu me afastei. Foi quando eu me casei pela primeira vez e tive minhas 2 filhas. E aí juntei com uma pessoa que não tinha as mesmas crenças. E aí me encheu de crenças limitantes também nesse período. Me afastei dessa criação toda que eu tinha. Eu me esqueci, simplesmente me esqueci. Só que nesse relacionamento, a vida vai te conduzindo para que você chegue ao seu propósito. E nesse relacionamento, eu não era tratada bem, então eu ficava só visualizando como eu gostaria de ser tratada nesse relacionamento, né? Então eu visualizava, não, algo aqui não está certo, não é assim que uma pessoa deve ser tratada. Então eu ia visualizando todas as noites, como eu gostaria de ser tratada, e eu só visualizava o sentimento, a emoção. Foi quando esse casamento não deu mais certo. Não deu mais certo, nós nos separamos, minha bebê tinha 6 meses, que era a Luísa, e aí conheci o Márcio, que exatamente tudo aquilo que eu imaginava, como eu gostaria de ser tratada, eu fui tratada. Então perceba que tudo está na nossa mente, a gente cria aquilo que a gente quer para a nossa vida. A partir daí, comecei a trabalhar no mundo da estética, criei aqui na minha mente uma clínica de estética grande, muito grande, com muitos funcionários, com muitos colaboradores, clientes, mas as minhas crenças criaram também os medos. Vieram, então, uma dívida de R$500 mil com aquela clínica. A pessoa que estava comigo nessa clínica, que sonhou junto comigo, saiu, e eu fiquei com a dívida de R$500 mil. Só que a clínica estava em meu nome, tudo estava em meu nome, e eu precisava honrar o meu nome. Para mim, aquilo era o mais importante de tudo, que eu honrasse. Eu fiz. Falei, como eu vou fazer para pagar tudo isso? Foi aí que eu voltei para dentro, buscando tudo aquilo que eu aprendi com 18 anos, que eu tinha esquecido. Fui ler livros, estudar, fazer cursos, entender o que a gente precisava, o que eu precisava para sair daquela dívida. Foi aí que tudo esclareceu, foi essa busca interna, essa busca de entender que nós somos criadores, trabalhando muito nessa clínica, consegui todo o dinheiro que eu precisava para pagar esses R$500 mil. Tudo. Eu dava cursos, atendia, trabalhava até 10 da noite, 11 da noite e paguei essa dívida de R$500 mil. Vendi a clínica e entrei fundo e profundo para curar tudo que estava dentro. E hoje eu estou nessa jornada de autoconhecimento como mentora, ensinando tudo aquilo que eu aprendi,
tenho o meu aplicativo, onde eu criei o meu próprio método, trabalho junto com o meu marido, ele tem os livros também de autoconhecimento. Então estamos nessa jornada, ajudando pessoas a entender e se curar dentro, para que você tenha uma vida mais leve, uma vida mais fluida, uma vida de prosperidade verdadeira, porque a prosperidade começa dentro de nós e transborda. E então perceba que desde criança a minha mente já puxava ali para que eu precisava dessa cura da prosperidade. E sempre foi muito na mente, tudo que aparecia era essa cura, esse transbordar, esse poder que nós temos da nossa mente. Então eu voltei para esse caminho de conhecimento, de amor, de transbordar, porque é um amor mesmo, né, que a gente precisa ter por nós mesmos e transbordar. E recentemente a ayahuasca me abriu muito e fez essa cura de lá atrás, daquela criança que era tímida, que apanhou, que ela fez com que eu enxergasse, abrindo mesmo, porque veio uma época de timidez até para gravar vídeos. E aí eu queria entender por que essa timidez. E essa timidez estava lá na infância, onde eu ficava com vergonha de ter apanhado, de ter... Ah, que feio que é fazer isso, criança birrenta. E aí vinha, que eu me fechei lá atrás, trouxe para a vida adulta. E essa cura, essa visão mais ampla que a ayahuasca traz, fez eu entender. E fez eu entender com muito amor. Que a minha mãe só fez o que ela podia, na consciência que ela tinha, mas com muito amor de transbordar. Então não teve julgamento com mãe, nessa hora teve acolhimento, teve amor transbordante. É assim que a gente vai se curando e transbordando e ajudando o outro. As patroas da minha mãe, que tinham os filhos, que dava acesso à educação, eu comecei a entender ali de alguma maneira. Eu acho que de uma forma inconsciente, né? Porque uma criança, ela não tem essa sacada. Mas eu comecei a ver que dava para vislumbrar um outro mundo, uma outra realidade que não aquela só de um barraco de madeira, não só aquela de ficar lá na feira esperando cair alguma coisa ou alguém te dar alguma coisa. Então eu sonhava mesmo, eu acho que essa minha história ela é um trampolim para quem de fato eu sou hoje. E aí as patroas da minha mãe, era engraçado, eu ia ajudar ela a fazer faxina e as patroas todas gostavam de mim, queriam, Bel, dá ela pra mim. E eu queria, né? Eu queria, mãe, dá eu pra ela. Eu falava, minha mãe era uma leoa, eu falava, imagina, né? E aí eu ficava dias, eu viajava com as patroas, então isso de uma certa forma também me impulsionou. E eu sempre gostei muito de estudar, talvez até por estar frequentando outros lugares, né? E vendo o acesso à educação, o que os estudos poderiam fazer, acho que não era tão claro, mas eu via e eu vislumbrava aquilo. Então eu lembro que tinha uma patroa da minha mãe que, como ela percebia que eu gostava de estudar, todo início do ano letivo ela pegava a minha lista de material escolar e comprava praticamente tudo para mim, né? E para mim aquilo era um sonho, nossa, eu amava. Então eu lembro uma vez na escola que os professores têm muito essa coisa de perguntar o que você quer ser quando crescer, né? E eu lembro que eu falei assim, eu quero ser doutora. E aí eu sofri bullying, sofri racismo só de ter falado isso, porque eu lembro que os amiguinhos falavam, uma neguinha vai ser doutora? Uma neguinha, e riam muito na minha cara. Claro que isso impacta muito a gente, né? Quando você passa por tudo isso. É por isso que na fase adulta a gente tem muito problema, às vezes, de autoestima, porque são esses impactos que a gente vai sofrendo, né? Na segunda casa, que é a escola, com essas pessoas de referência, às vezes com os pais que não têm Eu falo que todo mundo tem estrutura, só que aquela estrutura dele, né? Que a gente tem mania de falar, aquela família não tem estrutura, não. Cada família tem a sua própria estrutura e a gente vai se adequando. Então, dentro das possibilidades do que meus pais poderiam ali fornecer, eles foram fornecendo. Mas, claro, faltavam muitas coisas também de bagagem, de estrutura psíquica, né? Para fornecer para nós, filhos. E eu acho que isso eu fui adquirindo também. Tinha alguma coisa assim, né, dentro de mim que eu não consigo nem explicar. Então eu sou da época da datilografia, então eu ia ajudar minha mãe, aí quando eu fazia faxina que eu ganhava um dinheirinho, eu queria arrumar o cabelo,
eu queria investir no estudo. Então eu fui trabalhar de babá. O primeiro salário que eu peguei, eu me matriculei na datilografia. Aí eu lembro, e eu dormia lá, e eu não gostava de dormir lá. O primeiro salário eu fiz isso. Aí eu lembro que veio até o rosto daquela senhora agora, né? Ela veio, chamou minha mãe e falou assim, olha, ela se matriculou na datilografia e não vai dar para ela dormir aqui, porque é muito longe, né? E como é muito longe, a gente não vai ter como custear. E eu pensei, minha mãe falou, olha, entre o trabalho e o estudo, o curso, ela vai ficar com o curso. Então eu fico pensando que já tinha alguma coisa num processo inconsciente que já me impulsionava para sair daquela realidade, né? Porque olha que interessante, eu era uma criança, né? E já fui lá e peguei o dinheiro e investi na datilografia. Sou da época da datilografia, gente. E sempre foi assim. As pessoas com quem a gente convive, ela, de fato, ela pode ser transformador. Isso, claro, se a pessoa quiser, né? Porque a gente aprende mais pelo que a gente vê do que pelo que a gente ouve. Então, nessa coisa de frequentar esses outros ambientes, isso me impulsionava, me trazia um desejo de querer algo mais. Algo mais não no sentido da ganância, mas no sentido da ambição. E a ambição, ela é boa, né? Então eu sempre fui ambiciosa de querer algo diferente daquilo, algo melhor. E eu via minha mãe muito triste, minha mãe vem de uma relação muito disfuncional, uma família disfuncional, né, a nossa. Então eu via que minha mãe sofria muito na relação com meu pai, e de trabalhar em 2, 3 lugares para poder colocar comida na mesa. Então aquilo me impactava. Quando eu comecei a trabalhar, a ajudar ela a fazer faxina, por exemplo, eu ficava com a metade, eu dava metade em casa, para poder comprar comida para ajudar em casa, né? Claro que fica um peso ali no sentido de ter que ajudar, mas isso para mim, hoje, eu acho que quem eu sou, o meu caráter, eu devo aos meus pais e principalmente à minha mãe. E ela sempre nos ensinou a sermos honestas, a honrar o nome, a não dever a ninguém, se não tiver nada para comer, não precisa pegar nada de ninguém. É isso que meus pais, né, passaram para a gente. Esses valores, inclusive, é o que eu trago hoje para a minha clínica. O afeto que minha mãe trazia para a gente no dia a dia é o que eu trago hoje para os meus pacientes, para os meus funcionários. O meu propósito é, de fato, ajudar pessoas. Quando eu fui chamada para trabalhar no meu primeiro emprego, eu estava na rua brincando de pé no chão, quando o secretário da escola chegou e falou, olha, você foi chamada, chegou a sua vez para você trabalhar na secretaria da escola. Eu brincando na rua, eu não tinha noção ainda do que era passar para a vida adulta, sabe? Na minha época, o adolescente demorava a virar um adulto, né? Então ele brincava muito, então isso também me marcou. Como que o secretário da escola chegou na rua e me encontrou, você é a Ana, eu vim te chamar porque chegou seu número, a gente fazia uma provinha para fazer para trabalhar e você precisa começar a trabalhar. E eu, nossa, brincando no meio da rua, né, os cabelos naquela altura e foi muito engraçado, sabe, o meu início assim na escola. E isso também me marcou porque quando eu comecei a trabalhar, a gente chega assim novo, num ambiente desconhecido, você fica sem saber o que fazer ali naquele momento. E você acaba levando coisas novas para umas pessoas que já estão ali há algum tempo e elas não aceitavam meu jeito de trabalhar, brincalhona, mexendo nas coisas, sempre arteira como eu fui. E aí você não vai conseguir, você não pode mexer aqui, isso não é para você. Você tem que saber falar com as pessoas, você tem que saber entrar e sair dos lugares. E eu não tinha essa noção, não tinha essa vivência. Então foi muito engraçado esse momento para mim, até eu me adaptar para essa vida adulta e a vida do trabalho, né, da responsabilidade que eu tinha que ter. Demorou um pouco essa minha fase e são fases que marcou a minha vida muito, né. Eu comecei a estudar, né. Eu entrei no mestrado e eu fiz o meu mestrado sobre práticas pedagógicas para a inclusão.
porque eu me sentia excluída de tudo. O meu tipo físico, cabelo, o corpo, né? Por a gente ser obeso, porque eu venho de uma família com obesidade muito agravante. Eu perdi 2 irmãos para a obesidade, e se eu não tivesse um alerta, eu também não sei como estaria hoje a minha vida e a minha saúde, né? Então isso foi um alerta, foi assim, aquele divisor de águas, foi a entrada mesmo no mestrado. E foi através das escolas, dos professores que me incentivaram: Ana, estuda, você tem esse perfil, corre atrás, né? E aí eu fui e me tornei especialista em educação especial, porque eu queria que todos fossem inclusos, não só os deficientes, assim, ou com as deficiências, mas os biotípicos também, o corpo, o cabelo, se é gordo, se é alto, se é magro, se você pode ou não pode, os anãos. Então eu fui atrás de tudo isso. A minha virada de chave veio assim: primeiro, eu não acreditava em mim. Tudo isso que eu passei, que eu vivi, e depois das minhas pesquisas no mestrado, e depois que eu tive a experiência com o Guilherme, eu não acreditava que eu podia levar esse conhecimento para outras pessoas. Primeiro, porque eu não gostava da minha aparência, eu não gostava de me maquiar, eu não gostava de me arrumar. Eu fazia tudo, eu preparava tudo, mas eu ficava nos bastidores. Eu não aparecia. Eu me lembro também que marcou e virou a minha chave também, foi a questão das fotos, lembra? Jamais. Agora minha filha fala assim: mãe, aonde tem uma máquina, você quer tirar uma foto, você não para, porque eu não gostava da minha imagem, não gostava mesmo. Nossa, foi assim, eu falo que conhecer o projeto, te conhecer o Instituto, conhecer a revista, fazer parte desse livro e poder contar essa minha história e saber que eu estou ajudando outras pessoas, é assim, muito gratificante. E uma das vezes eu cheguei e falei para minha mãe, né, que eu não queria contar para ela, que ela sofria com a situação, mas não queria contar para ela. Mas às noites que eu ia dormir nessa casa, eu dormia chorando, e muitas vezes quando eu acordava chorando, porque hoje eu sou mãe e tenho uma filha de 36 anos. E eu sempre tive com ela, foi poucas vezes que a gente teve que ficar separado. E eu fico pensando assim, o que devia ser difícil para minha mãe também, né, naquela época, ter que deixar uma menina de 10 anos quase e ficar uma semana longe dela. E foi assim, foi tirado da casa literalmente, né? Saí da minha casa para morar na casa dessa patroa. Só vinha para casa no final de semana. E eu sabia que minha mãe sofria, então eu não queria contar essas coisas que eu passava nessa residência também para minha mãe. Mas chegou um momento que a gente acaba falando, né? E minha mãe falou assim: não, mas tenha paciência, vai passar logo, a gente vai sair daqui. Eu vou conversar com seu pai. E passou-se alguns meses, não lembro quando. Tentava conversar com meu pai não, tem que trabalhar mesmo, porque ficar em casa vagabundando e vai fazer igual a outra lá, tá namorando, daqui a pouco tá com filho aí, tá grávida. E uma data, eu e uma patroa discutimos e eu fui embora, eu peguei minhas trouxinhas, eu literalmente trouxa mesmo, eu peguei minhas roupas, amarrei alguma coisa, um lenço, alguma coisa e fui embora. Cheguei na casa do meu pai, né, me viu chegando, perguntou o que estava acontecendo, né, eu falei pra ela que tinha discutido, e falei que nunca mais voltava naquela casa. Eu não lembro qual foi as palavras do meu pai, mas uma coisa ele falou assim: nossa, você vai voltar agora. Eu falei: mas por que eu tenho que voltar? Porque você não vai falar nunca. Nunca, não existe nunca na sua vida. Enquanto você usar a palavra nunca, você vai voltar. Você vai voltar para lá agora. E ele me fez voltar. Eu voltei com muita raiva. Aí eu senti muita raiva da situação, senti raiva do meu pai, senti raiva da patroa, senti raiva do filho dela. E eu voltei, mas voltei assim, vendo a hora de fazer. Eu queria fazer alguma coisa para cessar essa situação. Mas aí, logo, acho que tanto eu pedi para Deus, ele me ouviu. E eu saí de lá, minha mãe, eu não lembro, uma situação que eu não consigo lembrar. Quando foi e como foi que eu saí. Eu só me lembro de não estar lá mais,
eu não sei o que aconteceu, mas eu lembro de não estar lá mais. E fui para trabalhar em outra amiga da minha mãe, que era outra patroa, que ela lavava roupa também. Só que essa era uma pessoa bem mais espiritualizada, uma pessoa bem mais acolhedora. Chamava Maria do Socorro. E a dona Maria do Socorro me acolheu muito bem. Quando foi praticamente que eu entendi que precisava mudar, precisava fazer alguma coisa, já na fase de 18, 19 anos, né? Depois que minha mãe passou por uma dificuldade no hospital e eu tive que acompanhar ela também. Que ninguém gostava de hospital, mas alguém tinha que acompanhar aquela mulher, né? Minha mãe, e eu não ia deixar ela sozinha. E eu comecei a observar que nesse hospital as pessoas faziam o que dava conta de fazer, mas muitas vezes deixava o paciente assim meio que largado, né? Fazer da forma que eles conseguiam fazer. E eu falava assim, nossa, se eu for reclamar, às vezes, por exemplo, minha mãe pediu oxigênio e não tinha ninguém para colocar oxigênio. Ela teve efizema pulmonar. E eu fui falar com a enfermeira, ela falou assim, olha, você não tá vendo, tá todo mundo ocupado, tá? Nossa, preciso fazer alguma coisa, né? Não adianta eu ficar reclamando, é só reclamar. Eu ficar reclamando que minha mãe está sendo assistida, primeiro eu vou embora, né? Daqui a pouco, de repente, elas vão até maltratar minha mãe. Minha cabeça na época era assim. E não sei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que mudar. Então acho que por conta dessa bagagem, né? De religiões e da forma que essa patroa me tratava e me acolhia, né? As coisas que ela falava, e aí eu pensava, tem que fazer alguma coisa. O primeiro ponto foi aí, nessa época, da enfermagem. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. Acho que foi o caminho, né? E eu fiz, não foi nem por mim, que na minha cabeça eu nunca tinha pensado em fazer curso na enfermagem. Eu queria ser professora de geografia, porque eu queria pegar um trailer e sair por aí, pelo mundo de um trailer, contando história para as crianças. E para mim era isso, né, que me queimava. Eu nunca pensei em casar, namorar e cavalo branco. Eu queria ser professora e ter um trailer. Né? Dos 12 para 13 anos, a memória que eu lembro é essa, o meu sonho de infância, né? E aí veio com a doença da minha mãe, veio com essa toda dificuldade, que é uma parte que daria né, digamos assim, vários outros livros, digamos assim. Eu fui levada para esse lado por conta dela. Chamado para a enfermagem foi por conta da minha mãe. E por conta de que, assim, que eu sabia que eu podia fazer a diferença para a vida daquelas pessoas. Eu descobri meu propósito através, primeiro, dessas todas as questões que eu vivenciei no hospital. E comecei a fazer terapias, comecei a fazer cursos para buscar ajudar as pessoas a mudar a mentalidade. Porque a partir daí eu sabia que elas podiam, sim, realmente ser transformadas. E aí começou a minha busca e hoje eu sou a Valdeni, mas a Valdeni está hoje terapeuta, fisioterapeuta, terapeuta integrativa. E eu busco transformar realmente a vida das pessoas. Nada é maior do que esse superpoder, que é capaz de transformar e te levar do degrau zero ao incrível, ao extraordinário. Eu falo isso porque quem acompanha o palco da vida de uma mulher empreendedora, uma mulher forte, empoderada, não imagina tudo que ela superou, tudo que ela viveu, todas as camadas que ela construiu para hoje viver de fato a vida dos sonhos. Vida que muita gente pode olhar de fora e dizer, deu sorte, que vida glamurosa, que vida dos sonhos. Mas será que realmente foi sorte? Porque o que de fato define a sorte ou azar, o fracasso ou o sucesso está na sua decisão. Como você reage às situações que te acontecem? Sabe o que é autorresponsabilidade? Eu não tenho controle sobre o que me acontece. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias ao meu redor, mas eu sou totalmente responsável pela forma com que eu reajo. E é claro que existem situações que nos derrubam, mas você escolhe continuar no chão, chorando, se lamentando, se vitimizando, ou você se levanta, coloca a mulher um salto no pé, maquiagem no rosto e vá à luta, porque é a persistência, a disciplina e a constância que vai te fazer viver o extraordinário. Quando você acredita em você, o mundo pode dizer não, mas você vai dizer sim. É você que se autoriza.
a dizer sim para você. Sobre isso a vida, sabe? Você se autorizar e seguir, mesmo com muitos percalços, porque é isso que vai fazer a diferença. Porque quem não teve desafio não sabe nem o que é essa vitória. Então, os desafios eles vão existir, inclusive para dar sentido à tua própria vida. Por isso que somos seres desejantes. Se eu tivesse que dar um conselho hoje, né, eu diria que olhe para dentro de você, se olhe no espelho, se elogie. Nunca permita que ninguém diga para você que você não é capaz. Nunca permita que ninguém diga para você que você não vai alcançar os seus sonhos. Porque enquanto eu ouvi isso, eu permaneci presa na dor. E quando eu decidi ser protagonista da minha história, tudo aconteceu. Tudo é possível, é só não desistir. Vai ter momentos realmente que a gente quer, mas de verdade, é possível. Se eu, aquela menina ali, que saiu lá do interior da Bahia, de Coribe, que passou várias necessidades, né? Passou por tantas dores, por tantos traumas, né? E está aqui hoje, né? Então é possível para todos. Todo mundo é capaz. Se você acredita em você, se você tem um projeto, se você tem esse propósito de vida, corre atrás, sabe? Faça o seu melhor, mostre para as pessoas, não deixe guardado, porque eu tinha muito conhecimento, muito conteúdo, mas eu deixava guardado. Então esse é o conselho que eu dou. Mostre, se valorize, se ame, corre atrás dos seus sonhos, né? Que você é capaz. A minha dica para que você prospere verdadeiramente é que você volte para dentro. O autoconhecimento não está fora, não está assim, dentro. Se você volta para dentro, se você se conhece, você busca a causa, você expande, você dá saltos quânticos. E aí você entende que você é um co-criador, uno com a fonte criadora. E você transborda essa prosperidade para você e para todos que estão à sua volta. Tudo está na mente. Você é o criador de tudo. Você pode tudo. Mulheres que brilham do